Ok, boa noite. Meu nome é Júlio César de Carvalho, estou aqui em Brasília, participando dessa conversa com vocês, com esse bate-papo a respeito de uma passagem do Evangelho chamado Sede Perfeitos, que está lá no capítulo 17, no item 11, que cuida do corpo e do espírito. E nós vamos, então, abordar esse tema sobre exatamente esse aspecto, né, que está disponibilizado lá no capítulo 17, de Sede Perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Nós, como sempre, como de praxe, como de hábito, nós pedimos a Jesus, aos nossos amigos espirituais, nossos protetores, aqueles que nos acompanham nesses trabalhos de apresentação, de palestra, de conversa com os amigos que se apresentam para trocar essas ideias. Então, pedimos que nós possamos ser bem assessorados, né, orientados por Rosa Maria. Boa noite, Rosa, tudo bem? Para que nós possamos alcançar êxito nessa apresentação, nessa conversação. Então, nosso tempo é muito curto, então nós não vamos perder muito tempo em relação a essa oportunidade. Então, o capítulo Sede Perfeito, nesse item 11, que Kardec, lógico, né, sempre orientado e sempre trazido com as colocações que são feitas pelos espíritos amigos e que levaram para ele todas essas informações, Kardec diz assim: enquanto a criatura permanece no corpo material, é natural que se preocupe com o problema da própria manutenção, né? E isso faz parte desse ambiente, né, onde nós passamos a estar presentes, né, no mundo encarnado e ocupando um instrumento, uma ferramenta de trabalho, que é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico ele foi oferecido para nós exatamente para nós podermos desempenhar todas as tarefas que nós temos compromissadas com a espiritualidade e conosco mesmo, em relação àquilo que nós precisamos resolver e aquilo que nós precisamos adiantar. Então, lá na questão 718, o livro dos Espíritos, Kardec faz a segunda pergunta aos espíritos superiores. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E, como resposta, os benfeitores espirituais respondem que sim, porque sem a força e a saúde, o trabalho seria impossível. Lógico, se você tem uma máquina e essa máquina está apresentando defeito, significa que o trabalho não vai ser bem realizado. Se tem necessidade de fazer ajustes nessa máquina, então faça. Então, se nós nascemos, nós reencarnamos dentro de uma condição, e essa condição ela é própria daquilo que nós apresentamos como consequências das nossas vidas anteriores, mesmo que ela apresente determinado defeito, esse problema já está previsto dentro do processo reencarnatório e de realização das nossas tarefas. Aquilo ali é uma coisa dada, já uma coisa realizada para que nós possamos superar as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, e que isso sempre funciona dessa maneira. Então, vivendo, pois, uma vida material, é necessário cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida de relação que estabelece com os demais seres. Então, nessa vida material, dentro daquilo que é o princípio da gente poder cuidar, realizar, nós temos necessariamente que dar toda a proteção, toda a assistência a esse corpo, porque nós vamos passar por dificuldades. Isso é uma questão já assim definida, porque uma vez que nós estamos nesse mundo de expiação e provas, muito
certamente, né, quase que obrigatoriamente nós vamos passar por obstáculos, vamos passar por empecilhos, dificuldades que a gente às vezes não faz a menor ideia, mas que nós temos que enfrentar essas dificuldades, superar esses obstáculos com aquilo que nós temos de instrumental, de ferramental, e que a gente não pode desconsiderar essas condições que estão presentes e que nós trazemos. O problema não está exatamente na necessidade natural, mas na maneira como entendemos isso. Entendimento esse que nos coloca sob a força das leis divinas que harmonizam tudo no universo. Então, nós nos submetemos a essas condições que estão presentes. O nosso planeta, a Jaída Tavares, boa noite, tudo bem? Nós nos subordinamos, nós temos que atender a essas condições presentes no ambiente onde nós estamos, porque já que está aqui presente toda uma série de organização, de condições pré-estabelecidas que se baseiam nas leis divinas e que tudo funciona segundo essas leis. Lógico, essas leis são perfeitas, mas nós, homens, né, participantes das atividades desse planeta, dessa esfera, desse orbe, é que nós, assim, muito constantemente, a gente tenta violar essas leis, né? Porque a gente se acha detentores de capacidade, propriedades e direitos que não são exatamente aqueles apropriados. Então, nisso reside o conceito de que cada escolha que fazemos está sujeita a consequências e são determinações que presidem, né, que determinam essas nossas condições. E isso faz com que nós sempre devemos observar aquilo que é o mais adequado, o mais correto, o mais justo, para que nós não atropelemos o processo. E esse atropelo significa que a gente vai ter consequências, né? Nós vamos ter responsabilidades a partir daí, derivadas dessas ações, dessas atitudes que não estão exatamente condizentes com o ambiente e aquilo que nós precisamos fazer. Isso vale também para as questões do espírito, que necessita de manutenção e cuidados. E aqui já é introduzida a ideia do espírito, né? Primeiro, nós olhamos ali aquela questão do corpo físico, né? Como é que nós somos, como nós organizamos a nossa presença aqui, e como nós desempenhamos as nossas atividades. Só que essas atividades elas não estão isoladas, isentas de um acompanhamento. Aliás, muito pelo contrário, as nossas atividades elas são comandadas pelo nosso próprio espírito, pela nossa própria condição espiritual. Aquilo que nós ajustamos como tarefas na espiritualidade e que nós trazemos como bagagem, como informação, como orientação. A Jussara Portela, boa noite, tudo bem? Como orientação, exatamente essas orientações é que vão comandar essas nossas atividades, esse nosso trabalho a ser real. Do ponto de vista do espírito, o corpo, então, é uma prisão da qual ele necessita para viver experiências, em cumprimento ao programa evolutivo que foi estabelecido e que foi programado, com a participação lógica, né, e obrigatória do próprio personagem, do próprio espírito que é reencarnante. E isso, em última análise, esse corpo que foi preparado, elaborado, o corpo físico é a sua casa, né, a sua morada, e você precisa cuidar dela através da sua organização, da sua limpeza, do seu cuidado estético, da sua maneira de ser, do seu pensamento. Tudo isso se reflete sobre esse corpo físico. E o André Luiz lembra que cada dia é um novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males. E de onde é que vem isso? É porque dentro das nossas atividades,
nós trazemos, que é espelhado no nosso corpo físico, aquilo que nós temos como condições ou condicionantes do nosso passado, da nossa vida pregressa, e que nós espelhamos no corpo físico determinadas, digamos, máculas. E essas regras, essas marcas, elas vão estabelecer determinadas condições e parâmetros que nós devemos observar. Então, isso a gente já vem. Não precisamos adquirir novas coisas, novos problemas, novas enfermidades, porque isso vai nos prejudicar mais ainda. Além daquilo que nós já trazemos como dificuldades, isso faz com que nossas atividades, nossos pensamentos, nossas ações possam reverter em problemas adicionais. Né? Não precisamos de sofrimento, porque nós já temos as nossas anteriores que a gente precisa resolver. E isso faz com que a gente precise ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, pensa, né? Responsabilidade que nós temos em relação ao outro, no nosso relacionamento, isso também está presente dentro dessas nossas condições reencarnatórias, porque nós não vamos estar aqui sozinhos, nós vamos estar juntamente com uma equipe, com um grupo, com pessoas com as quais nós vamos permanentemente estar em contato. E nós não podemos ferir ou agredir esses contatos, essas condições. A Eliane Moreira... Olha, tudo bem. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. E é exatamente isso, o nosso pensamento, a nossa que se traduz em vontade, e a vontade ela se expressa em ação. Né? Então, é uma sequência que nós precisamos pensar, precisamos cuidar, precisamos dar conta para que isso possa ser realizado da melhor maneira possível e não implique em condições outras em prejuízo nosso e de outros. Doença do corpo pode criar doença da alma. E doença da alma pode acarretar doença do corpo. Ou seja, é uma relação bionívoca que nós estamos enfrentando aqui. Eu ainda há pouco falei a respeito do nosso corpo, que ele espelha aquilo que nós somos como espírito. Sendo que, e aí nós abordamos aqui que as nossas ações, as nossas atitudes, elas podem se reverter em prejuízo para nós. E exatamente essa é a relação bionívoca. O espírito ele exerce uma determinada tarefa sobre o corpo físico, e o corpo físico também realiza uma certa tarefa sobre o corpo espiritual. E essas marcas que nós trazemos, né, do perispírito, que se espelham no corpo físico, são exatamente essas coisas que nós fazemos de errado aqui e que nós comprometemos o nosso corpo físico, o nosso processo mental, e isso se reflete em nosso corpo perispiritual. Então, na próxima encarnação, na reencarnação, nós vamos trazer exatamente essas questões, esses males que nós fomos causando ao nosso perispírito. E muitos dizem, esse corpo é meu e faço o que quiser com ele. Será que ele pertence verdadeiramente a nós? Essa condição, ou essa frase, a gente assim escuta muito ela naquilo que são as pretensões, né? Em relação à gravidez, né? E o aborto. Então, é um discurso que a gente está sempre ouvindo, e existem, inclusive, leis dos próprios homens que dizem, não é assim, não pode fazer isso é prejuízo, você está comprometendo não só você, mas aquele ser que está tentando reencarnar para cumprir a sua tarefa, a sua missão, e você está impedindo isso. Então, essa relação que nós temos com o nosso corpo, de que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele, a história não é bem essa. Né? Esse corpo ele foi, de uma certa forma, presenteado a você.
para que você possa cuidar dele e tocar na sua vida. Não é para você maltratá-lo e nem impedir que outras pessoas, no caso das mulheres, outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que você teve para resolver os seus problemas, de repente para até ajudar a solucionar problemas terríveis, de tamanho enorme, que a gente sabe, que a gente vê, né, problemas de doenças crônicas e que não se resolve. De repente, aquele ser que você está trazendo no seu ventre é exatamente ele que vai resolver esse problema todo, essa problemática, ela vai ter uma solução. Então, dentro desse conjunto de coisas, nós temos que ter muito cuidado com relação a exatamente isso. Esse corpo é meu e eu faço o que eu quiser com ele. Entre aspas, né? Ou parênteses, não é bem assim. Isso é uma relação que você tem, um compromisso que você tem de fazer com que esse corpo ele se preste a tudo aquilo que é necessário, realização de tarefa sua. A Cileia Andrade. Boa noite, Cileia, tudo bem? Então, reafirmamos a questão. A quem pertence o corpo? Podemos responder, sem medo de errar, que ele é patrimônio divino emprestado ao Espírito, para que, através dele, possa se manifestar no mundo em que foi chamado a viver. E por ser emprestado, é que precisamos tomar muito cuidado com ele. Ou seja, nós somos, assim, como se fôssemos assim, um guardador, né? E que coisa melhor do que essa, você ter a oportunidade de cuidar do seu próprio corpo, de você poder utilizar todo o manancial, todo o arcabouço, toda a forma, né, de disponível, tudo aquilo que você tem disponível para você, tratar bem o seu corpo e fazer com que ele esteja sempre brilhando, bonitinho, né? Melhor assim, né? Tem, você, assim, quando você toma banho, né, você fica cheirosinho, fica, né, dá uma sensação de frescor. É exatamente isso que nós devemos estar muito bem no nosso corpo, porque ele é o nosso veículo de trabalho, é o nosso passaporte para um mundo superior. E por que o patrimônio é um patrimônio divino? Porque somos espíritos criados imortais, usando um corpo como instrumento para experiências evolutivas. Então, quem diz que o corpo é seu, pressupõe que ele pertença ao espírito. Bom, se é assim, porque esse aparelho físico, né, essa massa física, essa é pesada, e houve uma Boa noite, meus amigos. Eu acredito que esteja acontecendo alguma coisa na conexão limitação, dele. Meu nome é Robson Cecília, eu sou da Sociedade esgotamento para uma auxiliando o Júlio César na transmissão aqui. Ele já voltou. Na espiritualidade. E a gente larga aquele corpo ali. Sim, estamos aqui. Eu estou te vendo, né? Bom, e aí, o que afirmação, né? O que significa? Qual é o sentido mais profundo, mais forte, cuidar do corpo? No livro, na questão 719 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta, né, que o Kardec faz. E essa pergunta é assim: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? O bem-estar pressupõe o seguinte: eu gosto de viver bem, eu gosto de estar bem, eu gosto de ter conforto, eu gosto de
poder aproveitar, né, tudo aquilo que está disponível nesse mundo. E aí, qual é a resposta que a gente tem, que a espiritualidade oferece? O bem-estar é um desejo mais do que natural. Deus não proíbe, senão o abuso, o excesso, aquilo que está exageradamente sendo colocado por você. Porque o abuso ele é contrário à lei da conservação. A lei da conservação ela pressupõe o seguinte: você tem um corpo, esse corpo precisa ser abastecido de determinada quantidade, e essa quantidade de elementos, né, de substâncias, elas estão disponíveis em tais e tais momentos, em tais e tais condições e quantidades. Pronto, aquilo ali é suficiente. Mas nós, não, nós queremos ir além, nós queremos exagerar, nós queremos comer mais chocolate do que aquilo que é necessário, que é aquilo que é possível. E aqueles que assim, exageram e até tornam isso daí um vício. E esse vício é danoso, porque ele prejudica o corpo físico. E prejudicando o corpo físico, e isso se estando, como nós já vimos, estando assim, constantemente sendo agredido, essa agressão ela passa a fazer parte do nosso psiquismo e isso fica registrado no nosso perispírito. Então, se esse bem-estar não é alcançado à custa de alguém, e se não irá enfraquecer nem as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Então, essa é a condição do bem-estar. Você pode se sentir bem com você mesmo, desde que faça as coisas dentro daquilo que são as condições normais. Podemos pensar, então, que cuidar do corpo significa não apenas nutri-lo, através de uma alimentação adequada e suficiente, também proporcionar-lhe saúde, mediante manutenção da higiene, exercícios físicos, tudo sem exagero. Tem aqueles que gostam de ir para a academia e malhar, 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 e tomam substâncias, né, para que a sua energia seja extrapolada. E aquele corpão, aquele físico, exagero? Lógico que é. E, igualmente, evitar os vícios, não importam quais sejam eles, pois que tal procedimento consome nosso corpo e leva à destruição o que está sob nossa assumida responsabilidade. Então, todas as vezes que nós, como eu falei, mencionei o negócio do chocolate, nós temos outras substâncias que são viciantes e que alguns até dizem, não, isso é só diversão, isso é só lazer, né? Como a gente ouve muito falar a respeito da maconha. Isso agride o nosso sistema nervoso, a gente sabe disso. E outras substâncias, ela torna, assim, destrói o nosso corpo físico e o nosso corpo mental. O nosso corpo é um sistema vivo com necessidades peculiares. E ignorar essas necessidades e suas limitações é ignorar a lei natural. Ou seja, nós temos um padrão, nós temos uma condição, nós temos que ela tem que funcionar de acordo com aquilo que é necessário e suficiente. Não adianta, né? Eu posso pegar um prego, pegar um martelo e dar-lhe bordoada. O prego entre dentro da madeira. Eu não posso pegar meu dedo, colocar a madeira e bater o martelo em cima. Por quê? Além do dedo não penetrar a madeira, representa exatamente aquilo que o uso indevido e o exagero do procedimento. Então, nós precisamos cuidar disso. Muito errôneos, mas que ainda permeiam atividades em países do nosso planeta que são levados a extremos, constituindo-se em obstáculos no caminhar evolutivo. E aí, por exemplo, a gente tem só da informação
Poxa, eu estou falando aqui sem áudio. Eu gostaria de pedir desculpas aos irmãos aí pela desconexão que aconteceu agora. Alguma coisa aconteceu lá na conexão dele e não está querendo retornar. Eu estou aguardando mais um pouco para que ele possa retornar e trazer para a gente aí os conhecimentos, né? E que a gente possa crescer diante desses conhecimentos. Agradecendo sempre a Casa de Luz e Esperança pelo carinho que sempre nos proporcionou, por todo o apoio que sempre deu, né? Inclusive aos mentores da casa, toda a espiritualidade, ok? O Júlio César, ele é de Brasília, do Centro Espírita Fraternidade Francisco de Assis, que inclusive ele é um dos fundadores dessa casa, tá bom? Estamos aguardando mais um minuto aqui. Peço a vocês um pouquinho só de paciência para que retorne. Né, estacionados lá em cima das montanhas, sem relação nenhuma, fizemos a pedra que somos em espírito. Se não cuidarmos dos dois lados, nosso programa torna-se muito mais lento e não estaremos, com certeza, também contribuindo para evoluir o mundo onde estamos e tudo que está também ao nosso redor. Então, nós não trazemos o nosso mundo só para nós e nós não estamos unicamente nele, sozinhos. Nós fazemos parte de um contexto, de um ambiente onde aqui não só tem muitas coisas ainda a serem desenvolvidas, como tem muitas pessoas reencarnadas e que precisam desse processo evolutivo, por isso a reencarnação. É tolice ignorar que, ignorando o espiritual ou o material, evitaremos as provas mais difíceis, pois é no enfrentamento delas que nos tornamos mais fortes. A verdade é que, em ambas as situações, devemos cumprir as leis da conservação, do trabalho e do progresso, dadas a nós por Deus para a nossa evolução. É bom não esquecer que vigilância espiritual não exclui previdência material e vice-versa. Nós precisamos cuidar, ter como condição importantíssima, né, não só cuidar do espírito, também, mas cuidar do nosso próprio corpo, que são condições essenciais. É necessário ter prudência no que armazenamos na matéria ou no campo espiritual. Sentimentos menos edificantes são o nosso grande obstáculo, porque ainda não conseguimos viver plenamente os ensinamentos de Jesus. Torna-se assim fácil compreender que a importância da recomendação do Evangelho, né, orai e vigiai, ela é fundamental exatamente para esse nosso caminhar, e que isso tem que estar presente, nessa nossa preocupação, não que seja uma coisa doentia, não que seja uma coisa psicologicamente estressante, mas um procedimento normal, natural. Nós percebemos através dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos em relação às outras pessoas. Nosso tempo é agora, e hoje é o dia de cuidar de nós mesmos sem egoísmo. Compete a cada um fazer o que deve ser feito em nosso benefício e, por extensão, também do nosso próximo. O nosso amanhã, bem, esse dependerá exatamente dos nossos pensamentos e das nossas ações de hoje. Nós somos amanhã o que nós fizemos hoje. Essa frase a gente já conhece muito. Nós não podemos reclamar do dia, porque é resultado daquilo que nós fizemos ontem. Né? Então, a felicidade nos mente de nós, tá certo? Então, nós completamos o nosso tempo aqui, dos 30 minutos, né? Não sei se tem mais. Agora, se ainda existe um tempo disponível, e você
que essa foi então não sabia exatamente qual era o tempo disponível para essa live, né? Que normalmente é de 30 minutos. Então, eu fico aqui à disposição, se não der para fazer, para atender a resposta. E aqui já está, você se desconectou e não quer voltar. Tá certo. Então, agradeço a todos pela presença, agradeço o acompanhamento, né? E assim, a gente se vê numa outra oportunidade. Uma boa noite a todos e até uma outra oportunidade. Você está me ouvindo? Júlio César? Olá. Voltou? Você está me ouvindo, Júlio César? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Isso. Estou ouvindo. Eu queria aqui, em nome da Casa de Luz e Esperança, né, de São Pedro da Aldeia, uma casa muito querida, agradecer a você. A gente teve um probleminha com a conexão, às vezes você saía, às vezes você voltava. Eu até fiz um teste aqui para verificar se era a minha conexão, mas não, está tudo ok. Pois é, eu optei, né, por não interromper enquanto não voltava a imagem, porque o áudio pode estar sendo gravado independente da imagem. E além disso, se eu interrompesse, eu não podia chegar no final, né? Então ia ficar uma coisa assim meio complicada, né, da gente depois poder se explicar, né? Sim. Podia ter falado, mas não falou, podia ter sido visto, mas não foi visto. Sim. Assim, faz parte do show, né? Faz parte. E aí a Eliana, ó, ela está agradecendo aqui, é que eu agradeço a ela a oportunidade, né? Isso. A gente E agradece. assim, quando tiver uma outra, aí a gente tem que fazer uma experiência assim no momento anterior, né? E eu preciso me ajustar a essas tecnologias, porque isso faz com que a gente às vezes tenha a oportunidade e não aproveite essa oportunidade, exatamente pela limitação do conhecimento e da prática, né? Do uso dessa ferramenta. Mas assim, eu chego lá. Assim, é um pouco lento, né? Mas eu chego. Sim, meu irmão, eu gostaria mais uma vez de agradecer a você, tá? Ao Júlio César, à Casa de Luz e Esperança, essa oportunidade, a gente poder receber uma mensagem e a gente se conectar, né? Nesse momento tão difícil que passamos de distanciamento, que a gente possa estar Verdade. conectando com a Verdade. espiritualidade e graças a Deus nós temos a tecnologia que pode nos facilitar a isso, tá bom? Exatamente. Eu vou me despedir dos amigos aqui que muito pacientemente, né, esperaram as conexões retornarem. Tá bom, Júlio? Um forte abraço para você. Ok, um abraço a todos. Tchau. E uma outra oportunidade que a gente tiver, estaremos juntos. Sim. Agradecimento em nome da Casa de Luz e Esperança, tá? Um abraço. Meus amigos, Jaide, Eliane, um agradecimento a vocês. Eu vou deixar vocês agora, então, com um vídeo, tá bom? Para a gente poder finalizar, que fala justamente sobre o que o Júlio César falou, sede perfeitos, um homem de bem, na voz de Nando Cordel, que eu gostaria de considerar como a nossa prece final da nossa noite. Fiquem todos com Deus.
Cristo e a noite